recebendo com muita satisfação aqui no estúdio, prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Bom dia, obrigado pela presença conosco, seja bem-vindo à casa. Tudo bem, olha a diferença, o comandante bota um terno, já os dois outros já camisa, como eu, o prefeito também, singelamente. Que o chefe tem que dar o exemplo. Mas é a liturgia, vou receber o nosso comandante do Executivo Municipal, né? E que comandou 2 vezes a Câmara Municipal, né? Então, puxa vida. O prefeito está operacional, né? Camisa, manga arregaçada, na luta. Primeiro, bom dia aos ouvintes, Osíris, Macalossi e o Sérgio. Bom dia, prefeito. Abriu 156 da prefeitura, né? Quando o prefeito senta numa rádio, abre 156. Né? Abre 156, vai direto, né? Deixa eu começar por algo que está represado desde 2020, que é o plano diretor ainda na gestão Marquesan. Acabou não saindo por conta, obviamente, da pandemia, né? E vem sendo postergado. Agora se abriu a conferência lá no Salão de Atos, o senhor participou ontem também. Sim. E é o momento de apontar para Porto Alegre do futuro, né? Há várias demandas, olhar para frente sobre tudo isso. Não pensar, índice construtivo é bom, mas tem que se pensar na cidade do futuro. O senhor construiu o Orla ali, vem da gestão Fortunati para cá, né? Então é um momento da gente olhar para o futuro em todas as áreas de Porto Alegre, né, prefeito? Bom, Osíris, é o seguinte, belíssima pergunta. Assim, ó, o Brasil, né, foi rural, tornou-se urbano e hoje 86% das pessoas vivem nas cidades, né? E você tem, quando vai revisar um plano diretor, saber que tem dezenas e dezenas e dezenas de cidades dentro da mesma cidade. Né? Aquela que os serviços públicos chegaram bem, outros mais ou menos, e outros precariamente. Então, o plano diretor não pode ser reduzido a um item. Né? Eu vou citar algumas coisas assim, que eu acho que não podem faltar num plano diretor. Por exemplo, mobilidade urbana. O desejo de todo mundo é de trabalhar perto de onde mora, mas essa não é a realidade das grandes cidades. Então nós temos que levar em conta isso. Nós temos que levar em conta o preço da terra, que é muito caro no Brasil. Né? Nós temos que levar em conta os espaços públicos, a economia, o planejamento urbano e tantas outras demandas. E também as alturas. Agora, eu presidi parte da revisão do plano diretor de 2009, que terminou em 2010, esse último plano de 2009, 99. E a pergunta que há de ser feita, e eu respondo ela com muita tranquilidade, não há plano diretor ideal em nenhum lugar do mundo. Por quê? Porque há conflitos de interesses. Então, o poder público tem que mediar esses interesses, fazer uma média disso e trabalhar desenvolvimento com sustentabilidade. Então, uma cidade boa para viver é aquela que tem boa sustentabilidade, tem esgoto tratado, que tem energia, que tem espaço público, que tem menos poluição, mas que tenha desenvolvimento, tenha sustentabilidade e desenvolvimento. Agora, esse é o tema, esse para mim é o tema central dessa discussão. Então, ontem é mais um capítulo, porque a gente vem lá de várias etapas até chegar à conferência. Depois da conferência, o projeto está pronto para ir para a Câmara de Vereadores. E aqui me cabe uma explicação. Lá em 2020, corretamente, suspendeu-se a revisão do plano diretor. Corretamente, não tinha como fazer reuniões presenciais, não? Bom, e até porque a URGS também, que era a nossa parceira, custeou o alambrado e nós tínhamos que fazer uma nova licitação. Né? Pois bem, agora, esse processo foi combinado que os delegados, né, os conselheiros do plano diretor, em função da pandemia, nós prorrogamos os mandatos para que no final da entrega desse plano diretor você fizesse uma nova eleição, isso devidamente combinado com os conselheiros. Mas como a discussão do plano diretor vem desgostando esses conselheiros, agora eles fizeram um documento ao judiciário, dizendo não se pode prosperar. A juíza, que eu tenho muito respeito pelo judiciário, mas juiz não foi eleito para ser prefeito, e nem promotor de justiça, não. Deu uma decisão na minha relação profundamente equivocada, dizendo, olha, você tem que desfazer todos os atos feitos pelo plano diretor de 2021. Tá? Então, esse assunto está lá, nós vamos recorrer da decisão, mas eu vou determinar que faça a eleição, né? Já que os conselheiros que estão aí... conselho do plano. Já que os conselheiros disseram que estava ok mudar de ideia, eu não vou entrar nessa briga, entendeu? Agora, o que não pode é deixar de discutir o plano diretor, porque o plano diretor ele não trata só do futuro, viu? Ele trata também de reafirmar o presente. Vou pegar um exemplo, né? Os clubes sociais que estão aí, que todos nós gostamos, que sobraram poucos, né? Todos eles têm problemas de regularização. Eu quero regularizar todas essas áreas construídas no plano diretor. O cara tinha lá
1.000 metros construídos no clube lá, no libanês lá, hoje tem 2.000 metros, eu vou tirar aquilo não, então vou resolver. Outra coisa, as 5 ilhas, por exemplo, que começa com a nossa Ilha dos Marinheiros, passa pela Pavão, chega a Flores, Mauá e também da Pintada, ali hoje é uma zona de limbo. O plano diretor tem que resolver isso. Tem que contemplar aquela região. Tem que dizer o seguinte, olha, eu vou manter essas pessoas. Hoje, por exemplo, se ligar uma luz elétrica naquela região, você tem uma peripécia, porque é um APP, porque não pode. Então, as pessoas não vão sair de lá, entendeu? Então, área rural, por exemplo, é outro debate importante que está colocado nesse processo. Entendeu? Então, eu diria assim, ó, que é um tema de altíssima relevância para a cidade e que ele não pode ser tratado com ideologia. Tem que tratar o interesse da cidade. Prefeito, me permita aqui, o senhor citou as ilhas e o ponto que é preocupante é, agora nós vivemos isso em setembro, o Vale do Taquari está aí o exemplo, e aquelas cidades lá estão mudando a geografia justamente porque não vão permitir mais construções ali na beira do rio Taquari. Aqui a gente teve problema nas ilhas com alagamentos, com a enchente também, aliás, todo mundo enfrentou isso, né? E o senhor dizer, as pessoas não vão sair de lá. A democracia permite que todo mundo tenha a sua opinião, o cidadão tem o direito de ir e vir, de residir onde melhor lhe convier e onde melhor pode economicamente residir. Mas não está na hora de a gente ser um pouquinho mais rigoroso, quando eu digo gente, sociedade, governo, um pouco mais rigoroso em relação a isso, por isso que citei o exemplo do Vale do Taquari, e começar a trazer essas pessoas para áreas de menos risco. Porto Alegre tem mais de 800 locais hoje com risco, né? São 800 irregulares. Irregulares. Áreas são 141 com 80 mil pessoas. Vamos pegar essas 80 mil pessoas e simplesmente o plano diretor ou uma legislação complementar proibir construções nessas áreas, porque as ilhas não é desta enchente, as ilhas são recorrentes. Não. São recorrentes. Deu uma garoa, a ilha enche d'água e complica lá. Talvez dessa geração de prefeitos que Porto Alegre teve, né, ao longo da história, eu sou talvez o prefeito mais pé no chão, porque eu vim de uma caminhada popular, passei pela vereança. Foi presidente da Câmara 2 vezes. Né? Então... É o seguinte, uma coisa é o desejo, outra coisa é a realidade. Tá? Se nós não tiver um plano nacional, prazo de risco, com orçamento pré-fixado, e ter uma legislação federal dizendo, nos próximos 10 anos, ninguém mais mora em área de risco, que eu acho que 10 anos ainda é pouco, isso é impossível, porque, por exemplo, agora eu destinei 20 milhões para os auxílios humanitários, né? São 5, né? Entre eles, eu estou comprando 100 casas pré-moldadas para botar em 2 terrenos públicos, um na Ponta Grossa, Chapéu do Sol, e outro aqui no 4º Distrito. Essas 100 casas custam 15 milhões de reais. Então, tu multiplica isso para 80 mil pessoas que não podem ficar onde estão. Sim, que é aquele programa que a prefeitura entra com 15 mil reais, né? Para cada unidade, não é? Não. Aquele é outro programa. Esse aqui eu estou comprando casas pré-moldadas. Comprando 100%. 100%, que essa casa custa 135 mil reais. Bom, primeiro, para você reassentar 80 mil pessoas, você tinha que verticalizar. Porque você não tem espaço urbano hoje, a não ser que você estenda lá para a área rural, o que eu não vou fazer. Né? Então, é o desejo, sim. Mas nós precisamos trabalhar uma política climática no Brasil que envolva prevenção, que envolva mitigação, que envolva recuperação. E entre isso, assim, qual é o plano? Eu tenho todas as áreas de risco loteadas, mapeada. Altíssimo, médio, baixo risco. Agora, eu preciso de planejamento e dinheiro. E também não basta tu acolher quem está aqui no Morro da Cruz, na beira do arroio, no Arroio Moinho, e 2 dias depois voltar outro, porque essa é a regra. Então, tu tem que também ter uma política urbanística de acolher e não voltar. Então não é... É que eu me refiro, né? A legislação não teria que ser mais rigorosa em relação a isso, com fiscalização. Óbvio, né? Agora, eu quero dizer o seguinte, precisa ter uma política nacional e os municípios não podem estar fora disso, não podem, nem devem, mas nós sozinhos não damos conta disso. Estou sendo bem realista, não? Sim, tem que ter união, Estado, tem que ter um mutirão aí. Macalossi. Prefeito, vamos falar um pouco de política. Esse ano foi caracterizado por 2 CPIs sobre o mesmo assunto na Secretaria de Educação. Houve a troca no comando da Secretaria de Educação. O próprio governo estabeleceu dentro da sua estrutura
uma análise das contratações, do que se deu ali em relação ao suposto desperdício de material. Aí eu lhe pergunto, em ano pré-eleitoral, considerando que a próxima disputa vai ser apertada e que a oposição parece muito enfática nas críticas, isso transformou num problema político, colocando talvez até em risco, caso o senhor concorra à reeleição, a possibilidade deste governo continuar? O senhor acredita que isso é um calcanhar de Aquiles? Macalossi, primeiro assim, eu acho que tem duas maneiras de você enfrentar uma crise. É realmente enfrentá-la ou fazer de conta que ela não existe, né? Tem problemas históricos na Secretaria de Educação de Porto Alegre que vem de governo de 20 anos atrás. E vocês nunca ouviram eu falar, mas se vocês for lá no centro de distribuição, que agora eu transformei, que daqui uns dias vai estar à disposição para vocês visitar, acabei com os depósitos, vocês vão ver que tem compras lá que é de 2002, 2013, 2008, 2010, tem extintores que foi comprado em 2012, tem uniformes que não foram utilizados, tem bandeiras que não foram utilizadas, então tem mil coisas lá. E que agora eu estou fazendo uma doação para as parceiras, que são 217. Agora vamos aos fatos, né? Eu reconheço que nós tivemos problema de logística, nós compramos 25 mil Chromebooks. Eu ando por essas escolas e vejo a felicidade dessas crianças com o Chromebooks aqui na tela interativa, é uma coisa espetacular. Muda a vida delas. Né? Então, não foi errado comprar os 25, o que foi errado foi mandar os Chromebooks antes de ter a tomada e ter a fiação correspondente para isso. E que hoje nós já investimos 2 milhões, 6 milhões começou agora, são mais 8, e começa uma consulta pública agora sobre PPP para a conservação de escola. Então, acho que uma crise, Macalossi, é uma grande oportunidade para você tomar decisões. Esse governo, com certeza, como todo governo, tem acertos e tem erros. Tem muitos acertos na minha avaliação e tem erros. Agora, vocês me conhecem, eu sou que nem carro velho, eu tenho defeito. Vocês conhecem. Agora, se uma coisa que eu nunca convivi na minha vida foi com corrupção. Então, se tem algum problema, o primeiro a determinar uma vistoria, uma auditoria, fui eu. E essa auditoria foi fundo. E o relatório está lá, com dezenas de sindicâncias abertas. Aliás, agora o Tribunal de Contas me mandou uma recomendação, muitas delas já estão recomendadas. Agora, no Estado Democrático de Direito, não sou eu que vou botar no pelourinho uma pessoa. Eu tenho que dar direito a um IPS, que é uma inicial, depois vai para o inquérito, depois vai para uma sindicância e vai chegando lá ao final. E as pessoas, né, quando teve um problema lá atrás, eu afastei vários servidores. Então, quer dizer o seguinte, a crise serve para poder resolver o problema. Agora, então, as compras, no meu entendimento, foram corretas. Agora, eu tenho 98 escolas, agora cada diretor quer discutir qual é o livro que eu devo comprar, ou quem foi eleito pelo voto popular tem o direito e foi autorizado para a população de pedagogicamente dizer, esta é a linha que eu vou seguir? O senhor mencionou o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas entende, o Tribunal de Contas estadual entende que houve irregularidade. Não, ele não entende, ele mandou averiguar. E quais são os procedimentos que a Prefeitura já adotou e quais aqueles que foram recomendados pelo Tribunal de Contas? Não, nós, primeiro, né, o que nós adotamos, independente do tribunal, né? Primeiro, nós tínhamos 3 depósitos. Nós vamos passar agora a ter um centro de distribuição, que vai ser lá na Severo Dures, já é na Severo Dures, tá? Então isso já é uma coisa bem resolvida. Bem resolvida. Segundo, nós fizemos um levantamento das necessidades das escolas. Não tem dinheiro para tudo, então nós estamos, muitas dessas escolas, aquilo que era o problema, por exemplo, para as questões dos Chromebooks, já estão resolvidas e outras serão resolvidas. Tá? Então são 8 milhões de investimentos, mais a PPP, e talvez eu lance uma licitação que é um pouco menor, que era de 85, não vai ser isso, porque tem uma PPP na frente. Então isso está bem encaminhado. Tá? Bom, depois internamente, os fluxos internamente. Nós criamos uma diretoria de logística dentro da com o José Paulo, né? Então hoje tem alguém que veio com ele, que é responsável pela logística, cuida só da logística, né? Ou seja, tem esse contato direto. E nós fizemos algumas mudanças de fluxo dentro da secretaria também e mandamos nomear vários agentes administrativos, administradores, porque ao longo da história
A SMED foi sendo administrada por professores. E professor, o lugar do professor é lá na escola. Isso vem acontecendo ao longo de 20, 30 anos. Então, isso melhora bastante a gestão. Bom, e qualquer procedimento que possa ter acontecido nesse processo de compras, bom, se alguém cometeu algum erro, a CPI está aí, a CPI é da minoria. Aliás, a CPI, quem montou a CPI primeiro mandou para a polícia, depois mandou para o tribunal, depois mandou para o Ministério, depois abriu a CPI. Então, há de ser que ser o contrário, né? A CPI abre, faz todo o procedimento, depois manda o relatório. Então houve um tiroteio político, e vocês sabem como eu sou da política. Sim. A CPI no Brasil, infelizmente, federal, estaduais e municipais, é um processo político, pouco investiga. Agora, nós disponibilizamos tudo o que foi pedido, os agentes públicos que foram solicitados, ela tem prazo para finalizar agora no início de dezembro. Portanto, o relatório que vier da CPI também é muito bem-vindo. E ele é um instrumento da minoria e a gente tem que conviver com isso, com democracia, responsabilidade e sem autoritarismo. Não? Prefeito Sebastião Melo, seguramente Porto Alegre hoje é uma das cidades que mais utiliza a bicicleta. Nós tivemos aí, em função das intempéries, o desmoronamento em vários trechos da ciclovia da Ipiranga, que cruza a Ipiranga toda. A prefeitura já tem uma avaliação, ela vai ser demolida, vai se construir outra junto à pista, é arriscado reconstruir ali? Tem uma avaliação da engenharia do município sobre aquilo? Bom, eu acho que tu lembra disso, Odzir. Acho que tu lembra disso, que quando foi construir o senhor sabe que eu uso porque já me viu andando de bicicleta na orla. Quando foi construída a ciclovia da Ipiranga, havia muito questionamento se deveria ser feito. Sim, exatamente. Aconteceu, né? E também agora há muito achismo, porque foi a limpeza, que foi isso, que a infiltração. Então, é que nem a gente, tu anda na rua com um amigo seu e diz, aqui tu tem que botar uma lombada, aqui tu tem que botar uma sinaleira. Todo mundo tem uma opinião. Sobre... Todo mundo é prefeito. Então assim, nós determinamos, quando veio toda a chuvarada, eu não podia correr o risco, já que tinha 3 desmoronamentos, eu disse, bom, vamos fechar, porque daqui um pouco morre alguém. Claro. E aí, prefeito, o senhor foi responsável? Bom, e dei um prazo. Dentro deste mês, nós vamos liberar parte da Ipiranga. Provavelmente. Por quê? Porque nós contratamos uma empresa, ela está fazendo o estudo, ela está fazendo como se fosse uma fotografia lá do solo, ver se vai desmoronar, tal. E ontem ainda tive reunião sobre isso. O DEMAI é, neste caso, a empresa que tem o contrato que está fazendo. Então, as partes que forem, estou refazendo aquilo que caiu, isso está sendo feito, aqui perto da PUC já isso está acontecendo, já aconteceu. Então, nós vamos liberar parte. Bom, e vamos ter que tomar uma decisão mais global do que fazer. Né? Se é um talude que nós vamos botar, um reforço, porque também não dá para dizer, né? Não dá, não dá, porque eu estou dizendo, eu sou um genérico, mas um genérico que entendo bastante gestão. Então eu estou ali com o engenheiro, às vezes tem engenheiros com posições diferentes. O certo é que não dá para dizer que foi a limpeza. Não, foi a dragagem? Não, pode ter sido parte. Mas pode ter cedido o solo, pode ser... O arroio sobe e consome o solo. Então assim, mas nós vamos ter uma solução esse mês. Uma solução... talvez não definitiva, mas parcial esse mês. Certo. Deixa eu tocar num outro tema aqui. Com o prefeito sempre são muitos assuntos, né? E a gente tem que tentar abordar o máximo possível. Foi aprovado na CCJ ontem, aprovado o relatório da reforma tributária no Senado, vai a plenário agora, e tudo indicando que vai ser aprovado, porque ninguém bota um projeto em votação se não tiver os votos necessários, né? Com muita chiadeira. Agora iniciativa privada e prefeitos também reclamando muito, estados reclamando muito, porque foi um festival de emendas, coisas que talvez nem devam estar ali neste momento, e indústria não gostou, serviços não gostaram e prefeituras também não gostaram. Exatamente, eu queria saber do senhor, para quem está bom e qual é o impacto dessa centralização e desse emaranhado de emendas que foram colocadas no relatório para ir a plenário agora. Sérgio, esse tema dá vários seminários, então vou reduzir a termo aqui. Né? Primeiro... Vou trazer a ótica da prefeitura, primeiro, então, do município. Primeiro, acho que o manicômio judiciário, a questão tributária do Brasil. Então não dá para como fiscal tributário. Não dá para ser contra uma reforma tributária. Agora, na minha cabeça de vereador, cidadão, hoje prefeito, a primeira coisa que uma reforma tributária faz é simplificar. Isso tem acordo entre nós. Segundo, tinha que ter uma reforma administrativa para dizer assim, o que compete a cada ente federado? E aí eu vou destinar o recurso de acordo com a competência de cada um. Isso não aconteceu. E terceiro, você não pode mais sacrificar o setor produtivo desse país. Não pode mais ter carga tributária. E tudo indica que para alguns setores terá aumento.
Então, ela aconteceu na Câmara, é importante dizer que 8 bilhões de emendas parlamentares foram liberadas e que agora eu li a matéria ontem de noite, que 6 bilhões para os senadores. Então, eu acho isso uma indecência, você ter que liberar emendas parlamentares para votar uma reforma que talvez a mais importante do país. A minha visão do que vai acontecer é o seguinte, vai haver uma reforma dentro da reforma. Por quê? Porque o que é constitucional vai ser resolvido dentro deste ano. Mas as alíquotas não serão resolvidas nesse projeto, não será. Então foram colocadas uma série de exceções. E cada vez que eu excepcionalizo um setor, eu vou aumentar o tributo daqueles que vão pagar. Então o que é o IBS? Bens e serviços. Então tu vai juntar ICMS e vai juntar serviços junto. Então, hoje a regra do ICMS, quer dizer, é 18, é 20, é 25, depende do estado, tá? Depende do estado, a alíquota. E tu tem o ISS, que é nacional, que é de 2 a 5. Então, muitas alíquotas em Porto Alegre são 5, muitas são 3, 2,5. Tá? Tem o simples também, né? Pois é, aí tem simples e tal. Então, você imagina o seguinte, hoje um cabeleireiro, hoje um borracheiro, né? Enfim, vou pegar o borracheiro e o cabeleireiro, pequeno negócio, ele paga o ISS, tá? Então, ele vai passar a pagar o IBS. Então, ele vai ter um aumento no seu tributo. 2 a 1, ele vai perder cliente, ele vai ter que aumentar o corte do cabelo e arrumar o pneu. Então eu penso que nós vamos ter uma reforma dentro da reforma, porque vai haver tantas pressões dentro desse processo a partir do ano que vem, porque vai lá o seguinte, o pobre nem sabe o que é Congresso Nacional, nem sabe, né, o que é Senado da República, agora os lobistas sabem, né? Contratam os bons hotéis, vão para lá e faz as suas pressões. Então, para nós, municípios grandes, qual é o nosso problema? Né? Nós prestamos serviço para os municípios da nossa cidade, e no caso, por exemplo, da saúde, Porto Alegre e de resto dos municípios grandes, ele recebe muitas demandas interioranas porque não tem alta complexidade. Por exemplo, tu pega um cardiologia, por exemplo, 60% do cardiologia é atendido pacientes do interior, 40% de Porto Alegre, correto? Tu pega, por exemplo, Viamão hoje... Está cheio de problema. O cidadão dá um endereço lá da Lomba do Pinheiro e entra na UPA da Lomba, ou entra na UPA da Bom Jesus e entra no sistema. E cai no sistema de Porto Alegre. Aí o sujeito que é de Gravataí, ele pega um ônibus, dá um endereço que é da Baltazar de Oliveira Garcia e entra na Moacir Sclia. Aliás, vai entrar em greve o nosso Instituto de Cardiologia, que está cheio de problemas. Nós já aportamos 2 vezes recursos, o Estado também, e esse é um hospital fundamental para o Rio Grande do Sul, né? E nós temos que estar atento a isso. Então essa reforma, para os municípios grandes, ela nos traz problema. Por quê? Porque ela está tirando a autonomia, que foi uma coisa que nós levamos 500 anos para conseguir, que é esculpir no texto constitucional que você tinha autonomia tributária para ter os seus impostos, não vai ter mais. E você cria um ente federado que é muito mais poderoso que a União, que o Estado, que o município. O dinheiro vai de jato e vai voltar de fusca. Ou seja, o Conselho da Federação vai dizer o seguinte... Tudo que arrecada vai para esse conselho. E esse conselho é que vai fazer assim, vai para lá, vem para cá, vai para lá. E essa reforma aprovada ontem à noite, eu agora passei boa parte da noite e agora de manhã, estou falando com alguns senadores, já falei com o Mourão, já falei com o Reis. Ela diz que 80% do IBS fica de acordo com a população. E agora tem uma senadora lá do Maranhão, chamada Lisiane Gama, que ela está querendo fazer uma emenda, baixar para 60%. Isso nos liquida ainda mais. Então nós estamos aqui agora, eu saio daqui, no carro, estou mandando WhatsApp, falando com todo mundo, a Frente Nacional está mobilizada, porque se nós passar essa emenda, o que era ruim, pior ainda para nós. Por quê? O imposto tem que estar onde está a população. E 80%, pelo menos, dá um mínimo de equilíbrio para nós, os municípios médios. Não? Prefeito, aproveitando a introdução do assunto reforma tributária, falar sobre tributos municipais aqui. Um dos projetos que está em tramitação na Câmara de Vereadores, aliás, foi alvo de uma polêmica alguns dias atrás, diz respeito a uma redução de alíquotas do imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISSQN. No caso aqui, se trata de um PLC que foi encaminhado à Câmara Municipal de Vereadores e trata aí de uma redução no valor desse tributo sobre consórcios de cartão de crédito, débito, de carteiras de
clientes de cheques pré-datados e congêneres enquadrados no subitem 15.01. Estou aqui com... Cheque pré-datado em que tempo, hein? Nossa, tá lá no projeto. Aí a minha pergunta é a seguinte, o ministro Fernando Sabe que eu não fui dador de cheque sem fundo, mas voltou muito cheque meu sem fundo, que eu era dono da fruteira, mas é uma dor de cabeça, Bárbara. Aquele bolo de cheque voador, né? Não, eu tinha aquele prejuízo, era 50 folhas da Caixa Estadual, lembra? Sim, o talãozão aquele, né? Prefeito, o ministro Fernando Haddad pontuou alguns meses atrás a importância de se analisar, né, benefícios fiscais. Há no Brasil uma política, isso aliás, né, chegou ao ápice no governo Dilma, muitos setores contemplados com benefícios fiscais e nem sempre o benefício fiscal ele retorna de fato para a sociedade em desenvolvimento. A minha pergunta é, sobre este que seria concedido aqui, há um estudo de impacto em termos de retorno? E por que desse setor em específico que a prefeitura pretenderia atender? Macalós, deixa eu dizer assim, nós reduzimos 39 impostos nesses 3 anos de governo, tá? Não foi 1, não foi 2. Por exemplo, eventos pagava 5 em Porto Alegre. Por que está tendo tanto show em Porto Alegre? Eu vi um boleto de R$500 mil de um show, tá? Porque nós reduzimos para 2. Senão o cara vai para Curitiba, Florianópolis. Inovação, que está bombando em Porto Alegre, reduzimos de 5 para 2. E outros. Guincho estava indo embora. Bom, eu acho que a gritaria seria bonita se a prefeitura quisesse aumentar imposto. Ah, bom, aí eu acho que aí tinha que fazer, até tinha que bater bumbo na porta da prefeitura. Agora a prefeitura quer reduzir imposto. E tem gente contra. E por que nós estamos reduzindo? Eu sou o prefeito pragmático. Eu fui procurado pela Renner, que tem o maior cartão de crédito aqui, operador em Porto Alegre. Ou você reduz o imposto, ou eu estou com o escritório em São Paulo. Eu vou perder 70 milhões. Com a redução que nós vamos fazendo, eu vou manter 35 milhões. Ia perder 70, vou ficar com 35. Bom, beneficia só a Renner? Não. Vai beneficiar o Banrisul também. E vai beneficiar com o Sicredi também, que são as 3 beneficiárias. O que eu fiz com todas essas 3? Chamei. Disse, olha, eu quero parceria de vocês. Por exemplo, a Banrisul vai adotar a pasta da alfândega, vai ajudar com outras coisas, com o carnaval. O Sicredi está lá com a fundação deles. É o seguinte, então, eu não vou perder a Renner. E eu espero que os vereadores aprovem esse projeto, porque é melhor ter uma andorinha na mão do que 2 voando, né? Então, ou eu reduzo, porque a lei que está aí hoje, enquanto não entra a reforma tributária, que é só em 2026, ela faculta o gestor local eu ter essa possibilidade de manusear de 2 a 5, pode ser 3,5. E nesse caso dos cartões, eu não estou baixando para 2. Estou baixando para, acho que é para 3,5, para 2,5 e depois para 2 lá em 2026, 2027. Entendeu? Ou seja, então, essa é a determinação que eu tomei na sala de gestão, consciente e responsável, porque eu não quero perder um emprego na cidade de Porto Alegre. Agora, essa redução que o senhor faz agora, quando entrar em vigor a reforma tributária, o que isso vai representar dentro desse suposto índice de 27,5%? É que aí acabou, né? Não tem mais ISS. Sim, não tem mais, mas aí a proporcionalidade vai ser a mesma ou não se sabe nada ainda? Não tem mais ISS, porque aí tu tem o IBS. E o IBS será dividido entre os estados e municípios, né? Naquela proporção que a lei estabeleceu. Porto Alegre vai ter a sua fatia. É a sua fatia. Aliás, falando em imposto, eu li alguma coisa que está na Câmara, o projeto de isenção para baixa renda do IPTU para baixa renda. Já foi aprovado? Foi aprovado. Foi aprovado. O que representa isso? É assim, ó. São 2 coisas ali, né? É o ITBI, para quem compra o imóvel, Minha Casa Minha Vida, baixíssima renda, então tu tinha que pagar o ITBI. Então esse ITBI não existirá mais. Então, imposto de bens intervivos, né? Então, isso acabou. Então, para aquele cidadão que está adquirindo lá... Que é 3% sobre o valor do imóvel. E também, mediante cadastro, né, dos imóveis, renda, né, e aí eu vou regulamentar por decreto, eu também vou isentar aquilo que hoje já não pagam, né? Então tem dezenas de imóveis, por exemplo, os conjuntos habitacionais do DEMAB, por exemplo, e outros já não pagam. Então é melhor tu regularizar isso, porque, por exemplo, vou dar um depoimento de 3 meses atrás, eu estava lá nos Irmãos Maristas, onde foram todas as famílias que estavam na cabeceira do aeroporto. Chamei todos os síndicos para ouvi-los, né? Porque não dá para ouvir todo mundo, então tinha uns 30, 40 pessoas, botei vários secretários, olha, quero ouvir vocês. Né? Aí, um depoimento, 2, 3, 4, 5, seguinte, os síndicos dizem, perfeito. É verdade que a gente morava muito mal, a gente morava lá muito mal no aeroporto, mas lá não pagava água, não pagava luz, não pagava nada.
Sim. Aqui nós temos que pagar tudo. Aqui, se não pagar água, não tem água. Aqui, se não pagar isso, aquilo. E são pessoas de baixíssima renda na nossa cidade de Porto Alegre. Então, eu acho que essa é uma decisão acertada, porque eu olho para todos, mas eu tenho um olhar muito especial, até pela minha caminhada, sabe, de olhar para os que mais precisam. E acho que essa é uma decisão acertada, de cobrar IPTU de quem pode pagar. E aqueles que não podem pagar, que falta o dinheiro para um prato de comida, eu não vou fazer pagar. Então, se não está tomada, vou sancionar a lei. Não? Deixa eu voltar ao tema da mobilidade, porque houve a privatização da Carris, o senhor vem fazendo ajustes aí na modelagem do transporte público, as pessoas estão retomando aos poucos a utilização do transporte público. Aumentou. Né? Aumentou, vai ter o teste do ônibus elétrico também. Como é que o senhor imagina esse modal para Porto Alegre? Como é que a gente vai projetar para o futuro isso? Né? A prefeitura vai deixar de botar um ano perdido na mobilidade com o governo federal. Sim. Perdidíssimo, porque a gente trabalhou desde janeiro à Frente Nacional para tentar renovar um processo que nós começamos no ano passado, que era o governo federal bancar as isenções de 65+, sucesso zero. Discurso, mas atitude zero. Né? O Brasil precisa criar um SUS do transporte coletivo. Não tem outra maneira. O Fundeb deu certo, o SUAS deu certo, o SUS da saúde deu certo e o SUS do transporte tem que dar certo. Porque você tem que dar um marco regulatório dando parâmetros federativos de colaboração, dizendo quem entra com o quê e qual é o prazo que tu tem para tu acabar com esse sistema antigo. O sistema antigo é ônibus velhos, passagem cara, horários que não são cumpridos e poluição na cidade. Eu vou começar agora. Vou comprar aí 10, 12 ônibus elétricos, vai 40 milhões de reais. Eu estou autorizando isso, estou na reta final de uma governança. Vou botar no sistema e descontar a depreciação ao longo do tempo, para não ter interferência na passagem, porque os empresários não vão comprar, porque o contrato deles é de ônibus de 650 mil reais. Sim. Então vou levar na justiça, fazer um acordo na justiça, para sinalizar que esse é um caminho sem volta. O caminho da mobilidade é VLT, o caminho eu não diria metrô enterrado, isso aí é um sonho de verão, não vai acontecer. Capital nenhuma do mundo mais investe. Não? Agora, VLT, metrô de superfície e tantos outros modais e ônibus elétrico que tem que vir. Então, se você tem um SUS, você vai dizer, daqui a 20 anos, ou 15 anos, ou 10 anos, não roda nas cidades nenhum ônibus mais que não seja com energia limpa. Esse é um caminho sem volta. E nós vamos ter que adequar. Agora, tem que botar. Tu acha que alguém vai comprar ônibus elétrico, um empresário, com o juro brasileiro? Não tem como. Não tem. Tem que ser juro zero, gente. Santo André comprou 80 ônibus agora, financiado pelo BNDES. A prefeitura de Santo André colocou. Pois é, então não vai. Entendeu? Então esse é um caminho agora. Então, mobilidade urbana, 3 temas dos municípios, eu coloco ele entre os 3. Que é o ir e vir, que é o acesso à cidade, que é um direito do cidadão e que precisa avançar muito, muito. Aqui em Porto Alegre nós vamos para o 3º ano sem aumentar a passagem. É insuficiente não aumentar a passagem. Tem que melhorar a qualidade do sistema. Não? A gente está conversando com o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Macalossi tem uma pergunta, eu vou fazer um intervalo, preciso fazer um intervalo agora, em seguida a gente retorna. Vamos lá. A gente recebendo hoje para uma recorrida aqui dos assuntos da capital e também da União, do país, né? O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. O Macalossi tem uma pergunta engatilhada, por gentileza, Macalossi. Prefeito, aproveita. Mas é sobre Farroupilha ou é sobre Porto Alegre? É sobre... ele é nosso candidato a prefeito de Farroupilha. Nós vamos lançar ele aqui. Não, isso é fake news, tá? Fake news, hein? Total. Não, olha, não permaneceria aqui em Porto Alegre. A gente faz o estúdio avançado da Band em Farroupilha, na Serra Gaúcha. Aliás, aquele restaurante teu lá, o Bitelinho, é uma maravilha. O Butelinho é da família. Da família. Dos tios lá. Dos tios. Era o Butelo, virou Butelinho. Mas é um magnífico. Preço justo e bom. Uma parmejana, já comeu lá? Nunca nos levou lá, prefeito. Olha só. Mas tu nunca foi comigo lá? Não paga um café. Vai comer lá. Tá? Faça a pergunta, prefeito, deixa eu aproveitar e lhe perguntar sobre a venda da Carris. Eu lembro a época em que se chegou ao valor no leilão, um pouco mais de 100 milhões de reais. A empresa que adquiriu é de Viamão. E houve um debate sobre uma das cláusulas do contrato que previa a possibilidade, por exemplo, de recompra dos terrenos da Carris. Um anexo que estaria lá no contrato que seria estabelecido. O que poderia fazer com que a prefeitura, recomprando,
tivesse que desembolsar algo em torno de 30 milhões de reais, ou mais ou menos esse valor. Eu queria a sua avaliação sobre isto, se isso de alguma maneira impacta, digamos, no resultado da venda da Carris, e qual que é a natureza de este elemento estar constante no objeto de venda. Bom, Macalossi, a regra do jogo é edital, né? Claro. E o direito não socorre quem dorme, né? Então esse assunto levou 2 anos. Só no Tribunal de Contas ficou 90 dias. Nós estabelecemos, né? Contratamos o valuation da Carris. Muitas vezes eu pensava que não ia ter comprador. A empresa não é de Viamão, ela é a empresa que opera a Viamão Transporte. Sim. Mas ela é uma empresa que o dono dessa empresa já é Savar Veículos. Então tem uma tradição aí, tá? Sim. E ela tem regras, por exemplo, de renovar frotas. Por exemplo, agora, assinando o contrato, ela tem que renovar mais de 60 ônibus já na primeira parada. Tá? O contrato estabeleceu o seguinte, que se, né, o comprador, porque o valor da Carris envolvia os terrenos, as linhas e tudo. Sim, tudo. E é um regulamento. Ela tem, por exemplo, a questão trabalhista, parte fica com o município, parte fica com o comprador, né? Isso vale, né, também para a questão do terreno, por exemplo, mas o terreno está avaliado lá em X milhões. Se ele quiser alugar o terreno, o comprador da Carris pode alugar, mas vai ter que pagar um valor, que é um valor bem alto, não sei se bom, não me lembro agora, mas em torno de 1% do valor do avaliado do terreno. Então isso está dentro da regra do jogo. Agora, a pergunta que eu quero responder é o seguinte: é papel da prefeitura ter empresa de ônibus? Nós botamos nos últimos 10 anos R$500 bilhão, nós, cidadãos de Porto Alegre, numa empresa para ser pública. Eu botei R$500 bilhão, os prefeitos que me antecederam, os 10 anos anteriores. Então, no final do mês, quando eu assumi, era 6, 7 milhões que eu tinha que bancar todo mês. Chegava lá o Maurício: Melo, assina, senão não pago o salário. Por quê? Porque o custo Carris é muito alto. Só no PDV, que é um plano de emissão voluntária, saiu 350. E que nós bancamos um PDV que foi 22 milhões para tirar um peso da Carris. E tem mais 400 funcionários, porque, por exemplo, na lei dos cobradores, vou dar um exemplo, que a Câmara aprovou, e isso faz com que uma das razões de você não aumenta a tarifa, neste ano você tem que atingir 50%. Sabe quantos cobradores foram saídos da Carris? 0. Então isso tem um preço, um custo, Carris. Então, o papel da prefeitura é ser regulador. Nós vamos ser rigorosos com a Carris privada, como somos com as empresas. As linhas são as mesmas, o nome da empresa é a mesma, a cor do ônibus é a mesma, e ela tem que entregar bom serviço. E a prefeitura tem que fiscalizar. Mas prefeito, eu concordo, eu tenho a mesma leitura que o senhor. Eu acho que o Estado não tem que ser dono de empresa de transporte. Agora, a minha preocupação em relação a essa pergunta é na possibilidade da detentora agora da administração da Carris não querer os terrenos e a prefeitura ser obrigada a recomprá-los e daí ter que desembolsar. Não, mas ela não é obrigada a comprar, tem uma opção lá. A prefeitura não tem obrigação, pelo contrário. Tem obrigação de cobrar. Não, está equivocado nessa avaliação tua. A prefeitura, ele pode optar de não comprar o terreno e alugar o terreno. Isso é o contrário da pergunta. Ele pode optar isso. Bom, fica o terreno, ele pode ir para outro lugar. Olha, eu vou mudar a minha garagem, eu vou vender esse terreno. Tu imagina aquele terreno da Carris para a questão imobiliária. Quantas torres pode fazer ali? Quantos empreendimentos? Então, se a prefeitura ficar com o terreno, ela não vai ficar com o terreno. Aliás, nós estamos vendendo terreno, muitos terrenos, que, aliás, tem sido... muitas prefeituras têm vindo aqui em Porto Alegre, porque nós juntamos parte da lei federal, parte da lei estadual, parte da lei municipal e fizemos uma lei boa. O que é esta lei boa, Sérgio? É o seguinte: eu permito que o mercado me apresente uma proposta sobre determinado imóvel. E aí aquele leilão vai para o martelo. Aí o Orsini diz assim: eu te dou 10 milhões para esse terreno. E abre-se o leilão eletronicamente. Aí tu diz: não, eu dou 12, eu dou 14, eu dou 20, eu dou 25, eu dou 30 e tu vende pelo mercado. É por isso que nós estamos vendendo. Então, se o terreno ficar com a prefeitura, eu vou vender ele no outro dia. O Sérgio faz a última pergunta. Prefeito, para a gente encerrar, então, vamos tentar fazer um fechamento aqui. Mas vocês estão me mandando embora já? Não, a assessoria me avisou que tem que ir até... o seu limite é 10h20. A sua agenda é que é lotada. Saindo daqui 10h30 tá bom, tem que estar 11 lá, não? Tá bem. O trânsito é bom, a planta está fluindo bem, com meia hora chega lá, não? São 10h16, então dependendo aqui da sua resposta, pode bater em 10h30. Nós estamos em novembro, chegando o fim de ano, encerrando o ano.
ano, com todos os compromissos que todas as organizações têm, com a prefeitura não é diferente, está chegando aí a hora de pagar o IPTU também, ou pelo menos da chegada dos valores do IPTU. Já está no site aqui, IPTU Digital 2024. Exatamente. Eu queria que o senhor nos trouxesse aqui como é que a prefeitura está encerrando o ano, como é que estão as contas da prefeitura e também uma projeção para 2024. Correto. O que a gente pode esperar do município de Porto Alegre? Nós chegaremos novamente, com uma prefeitura equilibrada, correto? Faltando dinheiro para muitas coisas. Por exemplo, nós devemos encerrar o ano em torno de 23% do aporte, né, do dinheiro municipal para a saúde, fora o fundo a fundo, né? E isso ainda com demandas enormes reprimidas da saúde, né? Vamos encerrar o ano com 26% de investimento na educação. Bom, e evidentemente nas outras áreas da cidade, entregamos, por exemplo, a Severo Dulles, que era uma obra invisível que passou a ser visível. Né? Tem a Tronco, né? A Tronco, que falta 300 metros, que também pode dizer que está pronto. Nós temos aí 60 milhões de obras que estão sendo feitas, financiadas pelo Banco do Brasil, que são asfaltos novos, porque... Aliás, precisava de muitos 60 milhões a mais. Vicente Montejo ali está avançando na Zona Sul. Lá não é dinheiro financiado. Lá é Zona Norte, Cristóvão Colombo, Benjamin, Bernardino Pastoriza e tantas outras. Essas avenidas estavam deterioradas. Né? E ainda outras tantas, né? Então eu acho assim, que finanças públicas, Sérgio, é que nem a finança da gente, né? Quando você desequilibra, você vai para o cartão de crédito, você paga juro alto, você desarranja, né? Então a prefeitura tem uma coisa que ela não pode descuidar, que é o equilíbrio fiscal. Então isso para nós é rigoroso. Agora tem um fato que eu acho que quando nós estamos discutindo uma reforma tributária, ela tem que ser levada em conta. A gente reduziu esses 39 impostos e esse agora vai dar 40 impostos e a gente não perdeu a arrecadação. Então isso mostra que quando você, né, por exemplo, reduz para determinado setor, você também amplia, porque muitos que estão sonegando vêm, né, para o jogo, né? Por exemplo, nesse caso dos eventos. Né? Eu tive longas reuniões com o Ricardo, com o setor de eventos. Ele disse, olha, eu vou reduzir. Agora, eu vou olhar todo mês. É claro que eu não posso comparar a arrecadação dos eventos com a pandemia. A pandemia não teve eventos, né? Eu tenho que comparar. Parou tudo. Eu tenho que comparar lá atrás, né? Então, nós reduzimos os impostos nesse setor e o setor veio. Olha, não, nós vamos bancar, vamos fazer e tal. Então, nós reduzimos impostos, desburocratizamos. Vou dar um exemplo de gestão mais moderna, de muita coisa que tem que vir pela frente. Por exemplo, nós gastamos 7,5 milhões mandando para tua casa, para mim, o carnezinho do IPTU. O boleto aquele. Cartas que não chegam mais. Né? Aliás, esse serviço do Correio é péssimo, né? Já há muito tempo. Né? Mas, bom, aí houve uma gritaria. Por que tu riu? Porque é um horror mesmo. Eu concordei. Eu estou aqui. É muito ruim. Como os sinais da telefônica, algumas delas estão muito ruins. É verdade. Também assim, estou aqui falando o prefeito da cidade, está muito ruim. Né? Mas aqui tem que concordar. Ontem eu fiz uma ligação de 10 minutos, a gente caiu sofre 4 aqui, vezes. trabalha com internet e com telefone. Cara, eu tenho que despachar dentro do carro o dia inteiro. Quem anda comigo sabe, é uma loucura. 2 telefones, liga para a secretária, vai para cá e cai a ligação. E hoje tem muita gente que já não atende mais telefone, só atende WhatsApp, né? Porque virou a febre do WhatsApp. Ninguém mais atende telefone. Se tu quer falar com alguém por telefone, esquece. É só WhatsApp. É só WhatsApp. Não, e aí cai. Mas voltando. Então, assim, então nós chegaremos com equilíbrio, né? Nós criamos o FUNPAT, que é a venda de imóveis. Isso está nos permitindo cercar áreas, está nos permitindo a vender, por exemplo, o prédio da Esmove, que nós esperamos que apuramos ali mais de 40 milhões, eu estou destinando para uma demanda do orçamento participativo do bairro Humaitá, que vem de 2003, 2004, nós estamos em 2023, há 20 anos, tem uma senhora, dona Lurimar, tem 80 e poucos anos, e muitos da fila dela já faleceram, e todas moram de aluguel e aguardam uma moradia ainda, não? Então nós vamos fazer, e agora estou pensando em destinar também alguns outros imóveis carimbados para habitação popular também. E também, talvez não foi noticiado, mas você sabe que houve uma invasão daquele prédio da Andradas, que nós negociamos, e eu decretei que vai ser para moradia, né? Então agora eu só não vou dar para aqueles, vai dizer, tem que ser para aquela, vai ser um edital público,
através da participação popular, e o melhor projeto vai ser habilitado para ser moradia no centro, não é? E quer dizer também aqui que estou pensando, talvez, não sei se é possível ainda até o final do ano, tenho feito muitas conversas, mas eu quero culminar todas essas conversas com um grande seminário no centro, porque não basta mais fazer obra no centro. Nós estamos com grande dificuldade. Vende, se fecha, vende, vende, aluga, vende, aluga. Então eu estou disposto também a abrir uma discussão para melhorias nos prédios de pintura, calçada, dar um desconto de IPTU no centro. Estou disposto a abrir essa discussão, não? Além das mudanças que nós fizemos, e isso é muito importante repetir, porque muita gente ainda não sabe, mas hoje o detentor de uma sala de 20 metros, 30 metros, 40, ele pode transformar a sua sala comercial em residência. Isso é uma coisa muito importante, quer dizer, muita gente não se deu conta disso ainda, mas a lei permite essa conversão, entendeu? Mas o prédio tem que fazer uma adaptação, que pode custar muito dinheiro, né, prefeito? Não, mas o prédio não, eu posso transformar, não precisa ser todo o prédio. Pode ser. Pode ser a unidade. Individual. Pode ser unidade individual. Pode ser unidade individual. Eu estou falando um retrofit geral, ok, mas agora eu posso pegar a minha sala, entrar com um projetinho lá na Secretaria da SBAMUS, e a SBAMUS vai me dar a minha conversão. Vou dizer, não, tu pode fazer sim. Então, muita gente hoje que tem o escritório, pode vir morar no centro, continuar trabalhando no centro. Ou seja, tu tem que dar vida ao centro. Então, não adianta revitalizar o viaduto Otávio Rocha, desmanchar o Esqueletão, botar 12 milhões no mercado público, o Muro da Mauá, Feira do Livro, tudo isso é importante. Tudo isso é importante. Agora, tem que ter gente no centro morando, vivendo, curtindo. Ter vida própria ali. Tomando café, tomando chopp, tomando vinho, tomando água, comendo sanduíche, cachorro quente. Churros também é bom pra caramba. É ótimo. Prefeito Sebastião Melo, obrigado pela presença conosco aqui. Tá? Bom dia de trabalho. Farroupilha tem chance então de mudar. Tem chance. Você vai apoiar o candidato lá? Hein? Se eu for convidado a assinar um manifesto, eu quero... Obrigado pelo apoio, prefeito, mas eu não vou concorrer. Nós apoiamos aqui, nós estamos apoiando, prefeito. Nós vamos organizar a festa de lançamento. Mas os três estão convidados, eu vou lá junto. No Botelinho. Lá no Botelinho comer uma parmegiana e uma polentinha brustolada recheada. Que maravilha. Prefeito, um abraço, obrigado pela presença conosco aqui. Saúde e paz, tamo junto. Saúde e paz. Bom dia, um abraço.